Bom, vamos, né, começar por aqui. Eu queria primeiro agradecer o Henrique por estar aqui presente, diretamente da França. Eu acho que isso é um daqueles eventos que a gente tem o prazer de conseguir fazer, especialmente porque estamos num momento de pandemia, porque senão o Henrique não poderia estar presente com a gente no colégio, já que ele não está por aqui. Como vai funcionar para quem começou agora? A gente está fazendo uma meia hora de conversa e depois 20 minutos de perguntas. Então, se alguém tiver pergunta durante a primeira conversa, pode colocar no chat, a gente vai adaptando, senão a gente guarda as perguntas para o final. Então, eu queria, né, pedir para o Henrique dar uma breve né, descrição do quem é Henrique Martinez, o que você faz, antes da gente começar com as perguntas mesmo. Tranquilo. Primeiramente, boa tarde aí a todos, gente. Espero que todos estejam bem, apesar do momento que não deve estar sendo fácil para ninguém. Eu sou o Henrique, como a Júlia já disse. Eu faço engenharia mecânica na Poli. Vim aqui para a França para fazer um duplo diploma, em que eu me especializei em robótica. E agora estou terminando meu intercâmbio, fazendo um estágio numa empresa de drones, basicamente, onde eu estou trabalhando já faz 2 meses. Vou ficar aqui até novembro, se tudo der certo. E, bom, acho que é isso, assim, uma parte mais profissional. Do Henrique, acho que eu sou um pouco como vocês, talvez um pouco mais velho, é claro. Gosto muito de música, não sei, curtir um pouco. E também curto muito o que eu faço aqui, tanto no meu trabalho quanto nos meus estudos. Legal, obrigada por estar participando. Eu queria começar, perguntando, né, indo lá atrás, quando a gente estava no ensino médio, de onde veio, né, por que engenharia mecânica, por que a Poli, falar um pouco sobre o seu processo, né, de decisão do que fazer na Essa é uma faculdade. pergunta muito difícil, inclusive acho que é uma das coisas que deve ser muito complicada, acho que para vocês todos. Eu, quando era criança, assim, eu tinha sempre muita certeza que eu queria fazer engenharia. Então isso foi já uma ajuda muito boa para mim. Eu sempre curti muito a ideia de ver como as coisas funcionam, entender, tentar fazer elas eu mesmo. Sempre curti muito essa parte um pouco mais na prática. E também sempre curti muito a parte mais científica, do física, matemática, enfim, tudo isso. Sempre me calhou muito bem. Eu tenho na família também alguns engenheiros, acho que isso acabou influenciando bastante. E, enfim, a decisão é complicada, né? Por que engenharia, então? Eu diria que é porque eu sempre fui muito apaixonado por isso. Eu acho que quando eu estava no final do ensino médio, talvez eu tenha hesitado um pouco entre outras áreas, porque, querendo ou não, quando a gente se aproxima do terceiro colegial, a gente acaba conhecendo novas coisas. Mas eu fui porque era desde criança o meu sonho, assim. Então, sempre curti. No terceiro ano tive algumas hesitações, mas acabei indo. Por que engenharia mecânica? Essa é uma boa pergunta também. Na verdade, eu sempre quis fazer engenharia mecatrônica. Sempre curti muito robozinhos, sempre foi uma coisa que eu fui apaixonado. E fazia umas competições também, brincava com Lego, adorava isso. Só que o que aconteceu? No terceiro ano do colegial, eu tinha que decidir primeiro para onde ir, o que fazer. E um dos motivos de eu ter escolhido mecânica era porque eu queria ficar em São Paulo. E eu senti que na Poli valia mais a pena eu fazer engenharia mecânica do que mecatrônica. Acho que é um curso um pouco mais organizado. Isso foi o meu pressentimento, né, a partir do que eu tinha conversado com outros veteranos. Muito complicado dizer exatamente o porquê, mas acho que era uma coisa que eu curtia, via que tinha muito a ver com o que eu gostava. E também um pouco, acho que na sorte, né? A gente acaba escolhendo assim no momento e quis mecânica. Eu sinto que o que me ajudou muito foi entender que engenharia mecânica acabava sendo uma engenharia bem completa, assim, no sentido em que talvez eu fosse um pouco perdido em qual engenharia, já que eu gostava bastante de tudo, e eu via que mecânica a gente ia estudar um pouco é um pouco mais teórica, talvez, mas a gente estuda bem a base de todas as partes da engenharia, assim. Não é Legal. totalmente verdade, mas era o que eu achava e foi por isso que eu escolhi. Eu acho que tem sempre isso, né, da gente
achar que a universidade é uma coisa, o curso que a gente vai fazer é uma coisa, e aí a gente chega e acaba se surpreendendo um pouco, ou então, e outra coisa que você trouxe na sua fala que eu achei interessante é que hoje mais cedo a gente conversou com um menino que, conversou com um menino que ele decidiu a faculdade justamente porque queria sair de São Paulo, né, então acho que é legal a gente trazer esses elementos que são de... elementos de fora, né, da decisão da faculdade que não vai dar a faculdade em si. Mas, Com enfim, certeza. como que foi a sua universidade, a sua experiência na Poli, assim? Quais foram as suas surpresas? O que você gostou, o que você não gostou? É uma boa pergunta. Acho que isso é uma coisa que eu tenho que ser sincero, é muito particular. É uma coisa que eu acho que cada pessoa de todos os meus amigos que fizeram poli, todo mundo odeia, todo mundo ama. Eu acho que Talvez para os que todas as odeiam mais, universidades, né? é Todo mundo verdade. odeia e ama ao mesmo tempo. É muito isso. E acho que, assim, muita gente odiava mesmo, então muita gente acaba saindo e muita gente acaba gostando, sabe? Cara, de modo geral, acho que, por exemplo, a USP como um todo é uma faculdade pública, brasileira. Eu acho que ainda assim, dentre as faculdades públicas brasileiras, é uma das que está mais bem encaixada, assim, bem, enfim, estruturada. Então, isso te permite ter uma segurança com diversos fatores, mas continua sendo uma universidade pública. Então, o que eu posso dizer é que, enfim, quando a gente sai de um colégio, talvez particular, no ensino médio, e vai para uma faculdade pública, a gente começa a se deparar com problemas de escolas públicas, que é, às vezes, falta de professor, que é, às vezes, uma infraestrutura não tão boa quanto poderia ser, às vezes, uma falta de comprometimento do professor. Então, eu sinto que, assim, como pontos negativos da Poli, eu acho que vem bastante isso, assim. Alguns professores que não estão interessados, talvez. Alguns laboratórios que poderiam estar em condições melhores. Mas, por um outro lado, vem várias coisas muito, muito, muito legais. Porque da mesma forma que tem gente desinteressada, tem gente muito interessada. E eu acho que uma das coisas mais legais também é o corpo de alunos, que acaba reunindo uma variedade muito grande de pessoas. Então, se você gosta de novo, colocar a mão na prática, cara, tem vários grupos de construção de barco, de carro, de Fórmula 1. Tem grupo de fazer cimento, sabe? Enfim, tem, tipo, grupo de tudo mesmo. Quase sempre visando por umas competições, né? Acho que isso ajuda bastante a recolher dinheiro, assim, né? Conseguir um patrocínio. Mas, de modo geral, é isso, assim. Então, tem alunos que, se você é interessado em, sei lá, em jornalismo, mesmo dentro da Poli, você vai conseguir encontrar um grupo de alunos que também é interessado em jornalismo e que vai lá e faz um jornal, sabe? Então, se curte música. Enfim, o que eu acho muito legal da Poli é justamente isso, né? Ela reúne um grupo de alunos que é muito interessado e muito interessante. A galera é bem curiosa e acaba tendo esses diversos gostos e se reunindo para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que isso é sensacional. Mesmo os professores, de novo, tem de tudo e acaba tendo muita gente, tem muito legal e muito incentivadora. E eu acho que outra coisa muito interessante que acaba surgindo na Poli, da minha experiência, foi uma das coisas que eu mais gostei, é o fato de ter uma abertura internacional muito grande. Então, o fato dessa abertura existir permite que muitos alunos saiam, em certo momento da graduação, e passem um período em outro país ou em outra universidade, descobrindo novas coisas. Que é o que você meio que está Estou fazendo agora, né? fazendo. Conta um pouco mais sobre como que é esse programa, tipo, eu sei que é um duplo diploma, certo? Então, você tem a Exatamente. opção, todo mundo pode Beleza. participar, como que é? Como que funciona, né? Então, primeiro vou explicar um pouco o conceito do duplo diploma. A ideia do duplo diploma é que você, por exemplo, está fazendo a sua graduação no Brasil, você para ela na metade, ou em algum período dela, e você passa um período no exterior, dentro de uma outra universidade. Nessa outra universidade, você faz uma boa parte da graduação no outro país. Em geral, por exemplo, na França você faz em francês, mas em alguns países você faz em inglês, que é o caso acho que do Japão, por exemplo, da Itália, de Portugal. Enfim, acho que na Espanha, por exemplo, é espanhol, mas a ideia é essa: você segue um curso
de graduação em outro país. Depois você volta para o Brasil, termina seu curso, e no final você tem os 2 diplomas. Isso, por exemplo, permite uma pessoa que está no Brasil de depois atuar como engenheiro na França, na Europa, e essa é a parte interessante, assim. Então, tem uma grande diferença do duplo diploma, porque existe 2 tipos de intercâmbio, basicamente, na Poli. O duplo diploma, que é esse que você fica 2 anos, estuda bastante, e aí você ganha diploma. E existe o aproveitamento de estudos, que é 1 ano, basicamente, ou 6 meses, que você passa em outra faculdade, fazendo as matérias que você escolher. Então, é um pouco livre. E aí é um foco menos profissional e mais de, talvez, conhecer o país mesmo, de viajar bastante. Tem essa diferença entre os 2. E aí você pode escolher, tipo, para qual país você quer fazer o programa? Como que funciona, tipo, você... Pro duplo diploma especificamente, né? Que eu acho que você tem mais, que é mais a sua área de interesse, de, Beleza. experiência. Então, o duplo diploma, basicamente, acontece em 2 partes. Ou você pode partir na metade do 3º ano da faculdade, então você faz 2 anos inteiros e 1 semestre, e aí você sai para o duplo diploma, e essa saída, essa primeira abertura para ir para um outro país, ela te permite ir só para a França, na Poli, por exemplo. Então você só tem a opção de ir para a França, e aí existem 6 escolas que você pode ir. Então são 5 escolas que fazem parte do grupo, por exemplo, que é onde eu estudo, são as escolas centrais da França. É um grupo de escola de engenharia, de certa forma, de elite, e bem conceituado aqui na França. E aí elas partem de alguns princípios básicos, e basicamente você tem que escolher uma cidade. Então tem, por exemplo, Nantes, Paris, Lyon, Marselha e Lille. Cada uma fica em um canto da França, e a ideia é ter várias escolas com o mesmo conceito, mas em regiões diferentes. E, além disso, tem a École Polytechnique, que é a melhor escola da França. E aí é isso. Então, essa primeira abertura para a França acontece na metade do 3º ano. Você tem uma outra oportunidade de fazer o duplo diploma, que é no ano seguinte, e aí abrem diversas vagas. Então, abrem para a Itália, abrem para a Espanha, como eu disse, para vários países. Ambas têm um processo complicado até. Então, você faz um dossiê. No seu dossiê, você vai colocar... você vai fazer uma carta, por exemplo, explicando do porquê de você ir para fora. Você vai colocar suas notas. Você vai colocar quais são as suas atividades extracurriculares. E aí, vai passar por uma primeira triagem da banca que fica aqui na Poli. Então, eles vão dar uma olhada nas suas notas, eles vão dar uma olhada no seu currículo, ver o que você faz. Desculpa. Então, Sakamoto, dossiê, basicamente, é um conjunto de documentos. Então, vamos dizer que é uma pasta em que você coloca, por exemplo, seu currículo, sua carta de motivação, tudo isso você coloca junto. Respondida a pergunta? Desculpa. Enfim, voltando. Então, você envia todos esses documentos, e esses documentos, eles vão fazer parte do seu perfil. Ele vai ser analisado pelos professores da Poli. Se você for aprovado, aí tem 2 opções. Se tiver muita vaga e, enfim, tiver tranquila a concorrência, você é aprovado, seu nome é enviado para o exterior e a escola te aceita. Se for uma escola muito disputada, muito difícil, o que acontece existe uma próxima fase de seleção, em que a escola, então você primeiro é aprovado pelo âmbito da USP, né, no âmbito brasileiro, e depois seu currículo e todas essas informações são passadas para a faculdade do exterior, e ela vai avaliar o seu perfil. Se você passar, você aceita, se não, não. No meu caso, por exemplo, que é o caso do 2º ano, a gente tem que, inclusive, fazer uma entrevista. Então, vem 6 professores franceses, eles vêm para o Brasil, eles te colocam numa sala e você faz uma reunião com eles, em que eles te colocam perguntas e tentam te entrevistar, assim. E aí a entrevista é em português ou é em francês? Não. Então, inclusive, essa é uma coisa complicada, né? A princípio, a entrevista é em inglês ou em francês. Eles preferem que você fale em francês. Sempre na França é preferível falar francês. Eles são muito criteriosos com isso. Mas, por exemplo, eu fiz em inglês e deu tudo certo. Mas aí o seu programa é em francês? Meu programa é em francês. Eu não sabia francês antes de vir, na verdade. Eu apliquei, sabia inglês. Tinha feito algumas, uma aula de francês antes, mas eu não lembrava de nada. E aí, basicamente, eu passei. Quando eu passei, eu vi que eu precisava aprender francês.
E logo que eu soube que tinha certeza, eu me inscrevi num curso, fiz um curso de 1 mês intensivo, depois estudei um pouco por conta, vim para a França, e aí, bom, aqui você acaba sendo obrigado a aprender a língua. Então, assim, você não falar francês antes de aplicar para o programa não é necessariamente um problema, desde que você se comprometa a aprender, já que a sua graduação lá vai ser toda em francês. Justamente, justamente. Uma coisa que ajuda bastante quando você sabe a língua é, a convencer eles, né? Acho que ajuda bastante, é um peso bem forte. E em segundo lugar, ajuda bastante você a aprender francês, porque as oportunidades de bolsa, na maioria das vezes, elas exigem que você tenha a proficiência na língua. Então, elas exigem um certo nível de conhecimento da língua francesa. Tanto que, por exemplo, qual foi o motivo de eu ter estudado um pouco antes, inclusive, né? Como eu disse, eu fiz 1 mês de curso intensivo, um pouco antes de ir para a faculdade. E a ideia foi que eu fiz esse curso intensivo focando na prova. Então, a minha ideia aprendendo francês um pouco antes foi para conseguir pleitear uma vaga na bolsa. Mas eu acho legal que você, né, que você consegue aplicar sem ter, mas conseguir convencer e ir atrás, né, do que... Justamente. Já que você se programou previamente para fazer isso. Eu acho que isso é o legal. Rolou, acho que fizeram uma pergunta no chat se isso é só para poli. Ou se... Não, na verdade não. Então, isso é uma coisa um pouco complicada, porque, assim, sendo muito sincero, acaba sendo particular para cada faculdade. Esse programa que eu participo, atualmente, ele é garantido para todas essas faculdades francesas que eu falei, tanto para a Poli quanto para a Unicamp. Entretanto, dependendo da escola, elas têm acordos particulares. Aqui comigo, por exemplo, estudam pessoas que fazem Federal do Ceará, pessoas que fazem Federal do Rio Grande do Sul, uma galera da Unicamp, uma galera da Unesp, uma galera da Federal do Rio de Janeiro. Então, acho que sim, a oportunidade ela existe em diversas outras faculdades. Não acho que seja particular da Poli. O que eu posso dizer é que a Poli, eu não tenho tanta certeza, mas assim, ainda assim, com um grande nível de confiança, eu acho que é a escola que tem mais acordos. O que eu acho legal é que, trazendo essa informação, a gente consegue adicionar mais uma coisa para levar em consideração quando a gente pensa em qual universidade a gente quer, né? Então, se você é alguém que faz questão de ter ou não faz questão, mas gostaria muito de ter uma experiência internacional durante a sua graduação, dá para levar esse tipo de informação em consideração, né? Quais são as universidades que têm essas opções e que eu posso ter mais oportunidades de conseguir fazer um intercâmbio. E você mencionou alguma coisa de bolsa, como que funciona, tipo, em questão de... Então, né, essa é uma coisa a que UF é pública, então... atualmente tem sido muito complicada, né? Eu acho que, enfim, por exemplo, a bolsa com que eu vim, hoje em dia ela não existe mais. Era uma bolsa da CAPES. Antigamente tinham quase 15 vagas por faculdade. No meu ano chegaram a ser 3, então acaba sendo bem disputada. E acaba sendo um pouco chato porque você disputa com seus amigos, no final das contas. Atualmente não tem mais. Qual é a vantagem, por exemplo, de vir para a França? E qual foi o motivo principal para eu ter escolhido vir para a França? Que é um país que tem um acordo bastante razoável com o Brasil com relação à bolsa. Então, eles ainda mantêm algumas bolsas com o Brasil, e essas bolsas são financiadas pela França, e acho que em parte pelo governo brasileiro também. Então, por exemplo, para a França existem 2 bolsas. A com que eu vim, que é a Braftec, que é Brasil, França, Tecnologia, então é um acordo para formar engenheiros aqui na França. E tem uma outra bolsa que é muito conhecida também, que é a Bolsa Eiffel, para vir para a França. Essa Bolsa Eiffel, ela é muito legal, tipo, inclusive pela questão financeira dela, mas acaba sendo muito complicada de conseguir, sim. Não vou mentir, por exemplo, das pessoas que conseguiram essa bolsa, elas tinham com certeza as 3 melhores notas dos alunos da Poli, assim, sabe? Eram entre as 3 primeiras de cada uma das salas da Poli. Então acaba sendo uma coisa que, sendo sincero, é bem difícil de conseguir. Mas é uma bolsa que existe, é uma possibilidade, e eu posso dizer que quem consegue essa bolsa pode ficar muito tranquilo, porque é uma boa ajuda e que se mantém por todo o tempo de duração do intercâmbio.
Que legal. É bom ter essas oportunidades no radar, né? Para eventualmente você levar isso em consideração se isso for do interesse. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre como é a experiência de, tipo, universidade na França comparado com a universidade aqui no Brasil, já que você teve um pouco dos dois, né? O que eu posso dizer é que os dois são bagunçados, assim, de modo geral. Acho que nunca foge. É difícil ter uma faculdade muito organizada, parece, pelo menos. Então, enfim, eu vim achando que na França ia ser mil maravilhas e não é também. Acho que, assim como a USP é um pouco bagunçada, aqui também é. Diria que talvez aqui fosse até mais bagunçada. A questão é que eles têm menos alunos, então algumas coisas. E isso é uma coisa importante, né? Acho que. E varia bastante também de faculdade para faculdade. Estou falando um caso bem particular. Aqui na França, eles têm uma ideia de que a escola de engenheiro ela tem que ser separada da universidade. Então, é uma coisa que atualmente está em discussão na França, porque isso gera diversos problemas. Então, as melhores escolas francesas de engenharia, elas não fazem parte de uma universidade. Qual o problema disso? O problema disso é que quando você compara os rankings mundiais, você vê que a França nunca está numa posição alta. Então, você vai colocar lá, engenharia mecânica, melhores faculdades do mundo. A França nunca aparece. Por quê? Porque são escolas pequenas. Então, historicamente, tipo, acho que a primeira escola de engenharia do mundo foi na França, foi o Napoleão que fez. E a ideia por trás era ser uma escola bem elitista, com poucas pessoas, e eles preferem ter várias escolas com poucas pessoas que são boas, do que uma única escola com muita gente que seja muito boa, sabe? Acho que isso já difere bastante do Brasil. Então, por exemplo, na Poli, a gente tem 800 alunos por ano, são 5 anos de duração de curso. Aqui são 300 alunos por ano, são 3 anos de curso. Então, é uma bela de uma diferença. Então, acho que no nível de organização, por exemplo, você tem a infraestrutura da USP atrás dos alunos que estão lá. Então, para algumas coisas institucionais e burocráticas, acaba sendo mais fácil. Aqui, como são poucos alunos, imagina que você quer fazer um portal de notas. Acaba sendo um pouco mais... Eu não sei explicar, mas acaba sendo um pouco bagunçado. Enfim, então, primeira coisa é bagunçado, seja no Brasil, seja na França, não tem muita diferença nesse sentido. Agora, uma coisa que é muito legal daqui é o seguinte, então você tem uma coisa legal direta, assim, é a infraestrutura que eles têm. Então, dá para perceber como eles têm mais dinheiro mesmo, não tem outra palavra para dizer. Isso permite eles terem, por exemplo, laboratórios muito legais, inclusive desnecessariamente legais, a ponto de eles realmente aproveitarem muito do dinheiro que eles têm e armar uma infraestrutura muito legal para coisas práticas. Então, por exemplo, tem um programa que a gente usa muito na engenharia que é o MATLAB. É um programa para programar, assim, você faz algumas simulações e tudo mais, e é um programa que custa caro até. Então, deve custar uns $100 por pessoa numa faculdade. Então, no Brasil, por exemplo, na Poli, a gente não tem esse programa. Mas quando você vem para cá, tem, sabe? Então, isso é uma coisa muito legal. Eles têm salas de computadores grandes, com computadores super potentes, que permitem ter algumas aulas que são mais interessantes, que acaba, acho que no Brasil, ficando um pouco mais no papel, sabe? Não saindo tanto para a prática. Mas o que eu posso dizer é que, ao mesmo tempo, talvez aqui as coisas sejam um pouco mais apressadas, assim. Eles querem sempre, por exemplo, como eu posso dizer, o ritmo de estudos francês ele é muito diferente do ritmo brasileiro. Eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente tem a gente dá muita importância para entender a coisa, entender como ela funciona e tentar se aprofundar numa coisa, sabe? E eu digo isso, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, assim, mecânica dos fluidos. Eu faço engenharia mecânica na Poli, eu tive 3 semestres de mecânica dos fluidos. Então, sabe, um curso longo em que a gente teve 1000 aulas sobre o assunto, aprendeu, reaprendeu, voltou e, sabe, assim, tentou digerir ao máximo esse assunto. E aí aqui na França eu tive 2 semanas de aula sobre mecânica dos fluidos em que eles passaram o mesmo conteúdo. E então você fica assustado, sabe? Quando eu vim para cá, assim, no primeiro momento, vem o professor com um slide, passa rapidão, tudo,
espera que você entenda e segue para a próxima, sabe? Então, acho que no Brasil tem um cuidado maior em garantir que o aluno tenha aprendido. Aqui, talvez, o intuito seja mais mostrar para o aluno muita coisa e o que ele conseguir, assim, como posso dizer, absorver, já está ótimo, sabe? De tanto que eles te expõem ao conteúdo, se você absorver um pouco, você já está absorvendo bastante coisa. E aí, Mas, acho que... Opa, desculpa. perdão, pode E aí falar. acaba que você acaba sendo exposto talvez a mais assuntos, justamente porque você, a partir do momento que você já é exposto uma primeira vez, você pode ter a opção individual de se aprofundar, né? Perfeitamente. E aí isso entra, por exemplo, no como funciona a minha escola aqui, por exemplo, que é um ano de engenharia generalista, parece um pouco estranho, mas no final dos contos é isso, a gente tem muita matéria de elétrica, muita matéria de informática, muita matéria de mecânica, a gente é exposto a diversos assuntos, então chega a ser inclusive cansativo e bem penoso, mas é interessante. E aí, logo no final desse primeiro ano, você tem a escolha para uma especialização. E aí, baseado com tudo que você viu, você vai entender mais ou menos quais são as áreas que te interessam e você escolhe. E aí tem de acordo com sua nota, você passa ou não passa. Então, hoje em dia na Poli, por exemplo, não é assim. Já foi antigamente. Hoje em dia na Poli você escolhe antes o seu curso e você já entra nele especializando nele. Mas aqui não. Aqui você entra, vê um pouco de tudo e depois dá uma especializada. Entendi. Bom, um último assunto que eu queria entrar antes da gente abrir para perguntas de todo mundo, já tem algumas surgindo aqui no chat, é entender como que foi para você entrar no mercado de trabalho na área de engenharia, né? Eu acho que você trabalha agora em uma área que é uma área que está super, né, em alta, que é a questão dos drones, que tem esse hype bem para frente, bem tecnológico, meio futurista. Como que foi entrar? O que você acha que da sua experiência Brasil, França te ajudou a entrar nesse mercado? Certo. Bom, acho que tem diversos pontos. Primeiro, é muito legal dizer direto que, enfim, na França acaba sendo um país que valoriza muito a ciência e muita tecnologia. Então, existem muitas indústrias avançadas aqui, o que te permite ter muita oportunidade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Talvez aqui na França exista uma quantidade de empregos relacionados à tecnologia, inclusive drones, maior. Então, tem uma demanda maior por pessoas interessadas nessa área e uma oferta maior por emprego. E assim, enquanto eu estive no Colégio Etapa, por exemplo, que foi onde eu estudei no meu ensino médio, eu fiz algumas competições de robótica, então eu já tinha uma certa experiência com a ideia de você criar, vamos dizer, robôs autônomos, máquinas autônomas. Claro que era uma experiência ainda crua e básica. Durante a Poli, eu tentei me aprofundar um pouco mais nisso, participando de alguns grupos de extensão, que a gente chama, né? Então, por exemplo, eu participava de um grupo que fazia barquinhos de modelismo. Então, ali eu consegui profissionalizar um pouco mais o que eu fazia. E, além disso, eu sempre tentei, enfim, sempre fui muito interessado no assunto. Acabei tendo alguns projetinhos com umas startups no Brasil. E acho que tudo isso me ajudou, assim. Então, eu tinha um background forte, por ter sido sempre interessado nessa área. E quando eu vim aqui para a França, ao me especializar em robótica, eu acabei vendo muita teoria e, enfim, tendo muito acesso aos conteúdos que são necessários para essa oferta de emprego. Eu acho que, enfim, aqui acaba sendo muito fácil, eu acho que entrar no mercado de trabalho chega a ser até assustador. Tem muita oferta de emprego, você monta seu currículo, monta a sua carta de motivação, envia para várias empresas, tem várias, enfim, entrevistas, e acho que de todos os brasileiros que estão aqui, quase todos estão muito felizes, conseguiram um bom emprego. É claro que precisa ser um bom aluno, vamos dizer. Ninguém nunca vai olhar suas notas, mas quando você quer entrar numa empresa especializada em engenharia, acaba rolando uma entrevista, de certa forma, um pouco técnica, em que te colocam perguntas sobre tudo que você aprendeu. Então, acho que o mais importante no final das contas é ter aprendido um pouco, sabe? Porque vão te perguntar e as pessoas que vão te contratar, elas querem saber se você sabe um pouco. Então, óbvio que elas confiam um pouco nas escolas e nos diplomas que existem,
mas elas gostam muito de fazer uma entrevista e ver que o aluno ele sabe responder as perguntas que essa empresa quer responder. Então, isso acho que é uma coisa importante, que é então aprender, assim, acho que é o mais essencial. Se dedicar um pouco, talvez não para ter as melhores notas, mas para entender o que você está fazendo. Acho que isso é o E, que me permitiu eu entrar. e saber falar sobre isso, né? Porque a gente, pelo menos no meu ensino médio, eu tava muito nessa de fazer prova. Então, a gente, depois de tanta prova, você acaba ficando craque em, tipo, quais são as estratégias que você faz para você se dar bem numa prova, que vão ser habilidades diferentes das habilidades que você precisaria ter para fazer uma prova do mercado de trabalho, né? Que é a entrevista, que é você saber, não só saber o conteúdo, mas saber se comunicar sobre o conteúdo e também saber, tipo, como que você lida com uma pergunta que talvez não seja a sua área de maior expertise, né? É uma questão, Com é como se certeza. fosse a prova, só que traduzida na versão. Inclusive muito mais difícil, eu diria, porque, enfim, tem toda essa parte que você falou, você tem que se vender de certa forma, porque da mesma forma que tem muito emprego, tem muita gente querendo aquele emprego. Uma coisa muito legal que eles fazem aqui na França é que na universidade você tem aulas sobre como fazer entrevistas. Então, isso foi uma coisa que eu tive. Tive aulas, por exemplo, sobre como montar meu currículo e sobre como fazer entrevistas. Acho que, inclusive, por exemplo, pra gente que... Eu sou brasileiro, sabe? Então, meu francês, hoje em dia, acho que eu até posso dizer que ele tá num nível razoável, mas eu nunca vou ser comparado a um francês. Então, essa distinção acaba colocando muita barreira quando a gente fala de entrevistas de emprego. Finalmente, um francês ele vai saber lidar muito melhor com um imprevisto numa entrevista do que a gente. Então, tem esse treinamento que acontece aqui, mas eu acho que depende muito da pessoa, justamente como você disse, saber falar. Então, eu acho que tem uma coisa que eu ouvia um pouco antes de entrar no curso de engenharia, que foi assim, na carreira de um engenheiro, 30% do seu sucesso vai vir da parte técnica, mas os outros 70% são da parte humana, que é como você expõe sua ideia, como você trabalha em equipe, como você resolve esses problemas. Então, o cara que tá ali te contratando, ele super quer contratar o cara mais inteligente do mundo. Mas ele não quer contratar o cara mais inteligente do mundo que não saiba trabalhar em equipe, porque finalmente ele vai estar lá trabalhando com você durante 6 meses. Então ele quer que seja uma pessoa, enfim, interessante, legal e que ao mesmo tempo seja divertido de trabalhar com, né? Isso é super interessante, porque normalmente quando a gente pensa no estereótipo do engenheiro, é aquele cara que está de trás do computador ou de trás das máquinas, que não interage com ninguém. Acho que ainda mais quando a gente fala de engenharia da computação, principalmente, tipo, é outro. É outro. A gente pensa num estereótipo que talvez não tem nada a ver, afinal, 70% é a parte humana, né? Bem legal essa perspectiva. Eu acho que acaba afetando bastante, sendo bem sincero. Eu queria abrir para perguntas, já vieram algumas aqui no chat que eu queria fazer. Acho que a primeira é do Felipe, que perguntou sobre engenharia da computação e sobre a USP e a Unicamp, mesmo estudando na Poli, qual você acha que oferece mais recursos e estruturas para É, o aluno engenheiro, assim, na medida do que você sabe? certo. Assim, tá aí uma pergunta que eu poderia ser muito clubista e só defender a minha faculdade, no final das contas. Mas eu acho que, de modo geral, a computação é visto como se... acaba sendo uma disputa justa, assim, entre as faculdades. Se você quiser saber qual é a melhor, eu acho que acaba sendo um pouco a Unicamp. É pelo menos o que eu ouço bastante, que tem uma infraestrutura bem grande. Eu acho que tudo depende um pouco de que área você quer seguir. Acho que mesmo na computação existem sub-áreas e coisas interessantes. Uma coisa é clara, inclusive com computação. Então, eu acho que mesmo que a Unicamp ofereça talvez cursos melhores e tenham talvez, enfim, pontos a se considerar, é sempre legal pensar que computação acaba sendo uma área que, por exemplo, você consegue achar em São Paulo muitos estágios, muitos empregos, muitas oportunidades. Acho que depois do coronavírus a gente vai ver muita coisa virando um pouco remota, mas mesmo assim, quando você olha, por exemplo, sei lá, Nubank, a sede é em São Paulo. Quando você olha a Log, sede em São Paulo. Então, todas essas grandes startups que desenvolvem aplicativos, tudo isso acaba ficando em São Paulo. Se você quer trabalhar talvez com a parte mais de algoritmos, de como otimizar as coisas, tudo mais, acho que a Unicamp pode ser uma boa saída, que acaba sendo uma porta de entrada e com muita gente muito interessante lá e professores muito bons também.
Mas a Legal. Poli é muito boa. Acho que, assim, computação hoje em dia acaba sendo uma área bem democrática, vamos dizer. Acho que a gente tem um conteúdo muito bem dividido entre as universidades. Então, acho que vale a pena você considerar bastante o modo de vida que você quer ter. É muito legal pensar nisso, porque, querendo ou não, no Brasil a gente tem essas duas possibilidades. Acho que, enfim, tem várias, né? Mas aqui em São Paulo a dúvida que fica é, será que eu quero ficar na capital ou será que eu quero ir para o interior? Então depende muito do modo de vida que você aprecia. Ficar na capital inclui você ter que pegar talvez ônibus, pegar condução, perder um grande tempo do seu dia só para ir para a faculdade. E muitas vezes isso faz com que muitas pessoas não vão para a faculdade. No interior, talvez você tenha uma vida mais moderada, talvez um pouco mais de vida fora da faculdade, mas talvez menos oportunidades. Então é um pouco. Tem que achar o seu equilíbrio. É legal, esse é um tema que tem surgido bastante nas conversas que as pessoas, né, que eu convidei para falar, falam bastante sobre essa decisão ir para o interior ou ficar em São Paulo, sobre as diferentes vidas. Eu acho que é bem legal porque é uma das coisas que a gente acaba não conversando tanto no colégio. Quando a gente fala de vestibular, a gente acaba prestando atenção em outras coisas. Tem uma pergunta do Arthur sobre a mecatrônica, né? Se é uma boa profissão pensando na indústria 4.0, e eu queria saber se você se arrepende de ter feito mecânica, se hoje, sabendo o que você sabe, você teria escolhido outra engenharia. É uma boa pergunta. Assim, hoje em dia na Poli uma coisa muito legal é que o seu último ano, né? Então a gente são 5 anos de engenharia. Seu último ano você pode fazer onde você quiser, em qualquer engenharia. Então, uma coisa nova, eu acho que eu sou a terceira turma em que isso é válido. E, por exemplo, eu no meu último ano vou fazer mecatrônica. Então, eu fiz 4 anos de mecânica, fiz pouco menos, né? Mas vou voltar, terminar a parte mecânica. E meu último ano eu vou fazer mecatrônica. Então, não me arrependo. Acho que mecânica me deu uma boa base para várias coisas que eu aprendi. Mecatrônica é um curso legal. Tem que dizer que é um curso mais novo. Não importa em qual lugar. Então, por ser um curso mais novo, acaba tendo alguns problemas e alguns benefícios. Então, um problema que eu encontro bastante na mecânica é que os professores são muito velhos. Isso significa que você tem um modo de ensino um pouco mais, não vou dizer antiquado, mas a resposta é antiquada. Então, você tem contato com coisas um pouco mais, com pessoas talvez um pouco mais conservadoras, um pouco mais complicadas de lidar, que ainda acreditam muito numa educação mais tradicional, que eu acho que, por exemplo, na mecatrônica você vê menos. Mas, assim, todos os cursos são válidos. A indústria 4.0, eu acho que é uma coisa que vai vir muito forte. Acho que o Brasil, a gente ainda está um pouco longe, infelizmente. Talvez essa é uma discussão muito complicada e eu acho que a gente ainda está um pouco longe. De qualquer forma, se você tiver muito interesse de vir para o exterior, acho que é uma coisa que tem se falado muito aqui e que tem se feito muito. Se tem feito muito, perdão. Então, achei interessante. Acho que é um pouco difícil de decidir, mas ao mesmo tempo, se você achar que você está errado, você sempre pode mudar de curso dentro da Poli, por exemplo. Isso é bacana. E aí, uma pergunta da Vitória, perguntando se você pretende continuar na França depois que você terminar a sua graduação. E acho que você já respondeu a segunda parte da pergunta, que são as opções de trabalho, se elas são maiores no Brasil ou na França. Sobre querer continuar, acho que é uma coisa muito difícil de responder. Tipo, por exemplo, agora eu estou aqui há 2 anos na França sem ter voltado para o Brasil. Então eu tenho uma saudade tremenda de voltar ao Brasil e lembrar como que é. Acho que não tem como negar que, assim, ficar longe de casa é muito difícil. Tipo, não conheço uma pessoa que lida 100% bem com isso. Eu acho que me lido muito bem e ainda assim tenho muita saudade do Brasil. É uma outra história, tipo, outro país, outro clima, outras pessoas. Nunca vai ser igual. E então, tipo, são coisas que cada um tem que pensar, tem que tentar entender qual é o lugar que a gente ama e o que a gente quer para nossa carreira. Eu me vejo num futuro longe, com certeza no Brasil, assim, ou seja, quando eu tiver mais velho, eu me vejo no Brasil. Atualmente, nesse início de carreira, eu acho que talvez aqui na França mesmo, justamente pelas oportunidades de trabalho. Então, eu vejo na minha área ainda um mercado que
não está muito forte no Brasil, mas que aqui na França ainda está forte e até que consolidado. Eu acho que é bem interessante o que você traz sobre ver um futuro distante, porque eu me identifico muito, sabe? Eu morei, né, pela faculdade em vários lugares também, e aí chega algum ponto que você tá morando fora faz um tempo e você começa a sentir falta de algumas coisas muito Brasil, sabe? Que é o não só o tipo estar perto da família, mas a forma como as pessoas interagem, que são coisas que inicialmente, eu não sei se foi assim pro Henrique, mas para mim, pelo menos, foi um negócio que tipo, não, imagina, eu vou me dar bem, eu me adapto, não tem problema, eu não vou sentir falta, só que eventualmente dá um aperto que acaba o peso das coisas mudam, sabe? Eu acho que talvez isso é uma coisa que só você só começa a sentir depois que você passou um tempo fora. Então, Não, com certeza. E tem um vídeo muito legal que eu vi esses dias que conta a história de alguns angolanos em São Paulo. E um deles fala assim, eu acho que todo mundo tinha que viver uma vez na vida como que é a vida de ser um imigrante. É claro que aqui, por exemplo, eu como estudante estou numa posição super tranquila, sabe? Mas você ter uma ideia de como é, por exemplo, você não saber, sabe, sei lá, na primeira semana que você está num outro país, você não sabe pedir comida. Acho que isso te coloca numa situação de reaprendizado e você vê como coisas tão simples te fazem tanta falta, sabe? um pouco E de empatia também, de se identificar da vida do outro e valorizar o que a gente tem em casa de uma forma diferente. com Não é como se a gente certeza. não valorizasse antes, mas só dá um peso diferente. Com Uma certeza. pergunta que surgiu aqui do Felipe, que eu achei bem interessante, é se você cogitou outros países além da França, como por exemplo a Alemanha, que é bem forte na área de engenharia, outros países na Europa, até os Estados Unidos. Então, sim, vamos dizer assim, quando eu estava no ensino médio, por exemplo, acho que assim como a Júlia, eu fiz application, ou seja, eu prestei para algumas faculdades no exterior. Quando eu estava no ensino médio, eu prestei para os Estados Unidos e para o Canadá. Cheguei a ser aceito numa faculdade do Canadá, mas por quesitos meio que financeiros, acabei não indo. E aí isso acabou guiando bastante para ir para a USP. Dentro da USP, eu tinha essa possibilidade de ir para vários países, é verdade. Eu vi na França uma boa oportunidade, porque eu gostava bastante da ideia de aprender francês. Acho que é uma língua, querendo ou não, que acaba sendo importante. Se você curte bastante arte, se você curte bastante história, se você curte bastante até mesmo engenharia, matemática, física, é uma língua que teve uma importância histórica grande. Então, eu tinha essa curiosidade. Eu cogitei muito ir para a Itália. Quando você olha, por exemplo, os rankings da Itália, tem uma posição muito legal. Nunca cogitei ir para a Alemanha para morar lá. Eu acho que não sei. Acho que não me daria bem um país tão frio. Acho que hoje em dia eu não sei, não cogitei muito. Eu queria um país que fosse, enfim, interessante no quesito do que eu amo como estudos, mas ao mesmo tempo num quesito de vida. Eu cogitei bastante, então, acho que Espanha, Itália e França, e acabei indo para a França por causa das oportunidades de bolsa, eu diria, assim, como escolha definitiva. É legal ter uma visão meio multifacetada, né? Não é só o ranking da universidade, mas é também todas as outras coisas que vêm com a experiência, né? E Com aí eu certeza. queria trazer essa pergunta do Fabrício, mas eu queria extrapolar um pouco. Ele está falando que ele gosta da montagem de vários componentes elétricos e que faculdade escolher dentro, né, desse tipo de carreira. E aí eu acho que eu queria extrapolar a pergunta para assim, tá, eu sei que eu sou interessada em engenharia. Como que eu decido qual engenharia, sabe? Como que eu busco essa informação? Como eu vou atrás? Eu converso com pessoas? Eu procuro na internet, tem algum canal? Como que você... Eu acho que você Certo. meio que já tinha pensado na mecânica, mas como que isso normalmente funciona? Então, uma coisa muito importante, e eu acho que acaba sendo uma coisa que frustra muita gente quando eles entram para fazer engenharia, é descobrir que eles não gostam de engenharia de verdade. Então, acho que, no primeiro lugar, é muito importante entender tanto uma parte mais do que você quer para você e do que você quer para o seu futuro. Uma coisa é óbvia, fazer engenharia te traz oportunidades muito boas. Então, não tem como negar, te abre muita oportunidade no mercado de trabalho. Acho que muita coisa tem mudado, mas ainda assim, acaba tendo um peso forte você ter feito um diploma de engenharia. Entretanto, tipo, acaba sendo ao mesmo tempo uma experiência que pode ser muito ruim para alguns, sabe? Então, acho que é bem legal você tentar primeiro ver se é engenharia mesmo que você quer, entender que é um curso pesado, assim como
diversos outros cursos que são muito complicados e que acabam gerando muita frustração, principalmente se você não gosta daquilo. É bem complicado mesmo saber isso, acho que não tem muito como descobrir perfeitamente. O melhor jeito é talvez você... Existem, por exemplo, visitas para as faculdades, eu acho que super vale a pena fazer elas, conversar com os alunos que estão lá, ao mesmo tempo tentar procurar pessoas que estão já trabalhando com aquilo, perguntar como foi. Por exemplo, eu vejo muita gente dentro da faculdade, odiando a faculdade, mas quando sai, tá tranquilo com isso, sabe? Acha que valeu a pena. Então, é um assunto complicado. Então, acho que primeiro decidir engenharia ou não engenharia é uma coisa importante. Talvez a faculdade também, eu vejo que a Poli é um lugar muito legal, traz muitas boas oportunidades, mas acaba sendo onde eu vejo muita gente, enfim, batalhando bastante, sabe? Dos meus amigos, os que foram para o interior, por exemplo, acho que acabaram tendo uma qualidade de vida muito grande, mas é uma coisa que, no final das contas, é de cada um de responder. Agora, qual engenharia? Essa é uma outra coisa complicada. De novo, eu digo, vale a pena conversar com os alunos, fazer essas visitas e tentar entender com o que você quer trabalhar no final das contas. Você falou que você quer montar componentes elétricos e tudo mais. Eu acho que engenharia da computação é uma ótima ideia. Ou fazer isso, ou ir para a área de elétrica, talvez com uma ênfase em eletrônica. Mas acho que computação é bem o que você está procurando mesmo. Pelo que eu li aqui da sua mensagem, é bem isso. Enfim, você nunca vai ter certeza, né? Acho que isso é claro. Ao mesmo tempo, a vida é assim, né? A gente tem que tomar algumas escolhas. O que eu te garanto é o que vale mais a pena é conversar com as pessoas que fizeram aquilo. E nunca conversar com uma pessoa só, porque as experiências são muito variadas e conversar com uma única pessoa, eu acho que pode trazer uma opinião muito enviesada. Então, vale a pena procurar. Quando você começar a ter certeza, procurar outras pessoas, tentar entender ao mesmo tempo que cada um tem sua visão e que não é porque eles tiveram aquela visão que você vai ter a mesma visão, e tentar, a partir dessas diferentes vistas, criar o que você acha que é para você, sabe, o núcleo daquilo. Não sei se ficou claro, talvez tenha sido um pouco aberto demais minha resposta, mas é isso. Converse com as pessoas. Tenta ver as matérias que você vai ter. Dá para entrar, por exemplo, no site das faculdades e ver o seu curso. Tenta fazer isso. Acho que é o que vale a pena. Eu acho que uma única coisa que eu adicionaria é que, às vezes, tudo bem recomeçar, se descobrir que não é isso, sabe? Às vezes a gente fica tão preso no que a gente sempre achou que a gente queria, e aí a gente acaba que não acaba aceitando que talvez aquilo não seja pra gente, e que a gente pode tentar outras coisas, que não tem problema. Eu acho que isso tudo Com certeza. é válido. E, Henrique, eu queria só terminar com uma última pergunta, que está sendo a pergunta tema do Conecta, que é o que o Henrique, que já passou por todas essas experiências, que está na França morando hoje, gostaria de dizer para o Henrique que estava no ensino médio, naquela loucura que todos nós passamos no terceiro ano? Acho que no final dá tudo certo, assim. Não importa muito o que você faça, acho que contanto que você tenha em mente o que você quer, que você tenha um pouco em mente quem é você mesmo, eu acho que as decisões, elas acabam... Isso é uma coisa que, mesmo hoje em dia, agora a gente está saindo da faculdade, acaba surgindo muita pergunta também, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Que emprego a gente vai querer? E cada vez mais que eu converso com pessoas que são mais velhas e tudo mais, a resposta é sempre que, enfim, tá tudo certo. Não tem muito erro, a vida é assim, a gente tem que tomar decisões. Às vezes a gente faz um pequeno erro, mas aí a gente troca de decisão e arruma, e de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando onde a gente quer, sabe? Eu acho que a tendência é ficar cada vez mais contente com quem a gente é e onde a gente está. Então, a ideia é não se preocupar, mas ao mesmo tempo, sim, fazer tudo o que você pode para garantir que o que você quer vai dar certo. Ou seja, estudar bastante, tipo, essa é uma coisa que não tem como negar que é importante e tem que fazer, sabe? Não tem muito erro. Não adianta, tem que estudar bastante, por exemplo, para o vestibular, tem que estudar bastante, se dedicar. Mas é isso. Se der errado, não tem problema também e tudo vai dar certo. Tá bom, muito obrigada, Henrique, por toda a experiência e por todas a conversa de hoje. Eu acho que foi bem rico para mim e para
todos os alunos. Esteja sempre disposto a voltar para o Carbonel, o convite está sempre aberto para falar sobre as suas experiências. Tenho certeza que você vai conquistar coisas muito legais, tanto aí na França quanto aqui no Brasil. E para a galera que está aqui, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos e vamos começar com o Henrico, que vai falar sobre mercado editorial, Companhia das Letras, marketing e redes sociais daqui a pouco. Muito obrigada novamente. Show de bola. Obrigadão, Martinez. Ju. Eu desejo a todos aí um bom ano. Eu sei que é complicado essa hora, que vocês vão ter muitas dúvidas, mas não se preocupem que tudo dá certo. Coragem aí para todos. Eu sei que terceiro ano com o coronavírus não deve estar sendo fácil. Tomem cuidado, cuidem da família de vocês e é isso. Tenho certeza de que as coisas elas se arrumam. Boa noite para você aí. Abração, obrigado. Até mais. Até daqui a pouco, gente. Deem a sua pauta para tomar uma água, esticar a perna, dar uma andada e voltar para dentro. Fica em casa.